Hello everyone! Hello everyone! Hello everyone, good evening everyone! Ontem nós não tivemos live, porque como eu falei pra vocês, eu fiz uma prova de literatura brasileira, nem sei como é que eu fui nessa prova, depois eu conto pra vocês. Isso tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é parar de estudar. Eu tô sempre estudando alguma coisa, sempre aprendendo coisa nova, enfim. E aí não teve jeito, ontem eu tive que, infelizmente, remarcar nossa live para hoje, né? Mas, né, a gente tá aí qualquer hora, né, para poder justamente fazer isso, fazer live e trazer para vocês um conteúdo que seja de boa qualidade, primeiro, e segundo, venha atender às tuas necessidades, sejam essas necessidades quais forem. Na verdade, essa é uma das vertentes que eu utilizo para a gente fazer as lives aqui. De que maneira? Eu utilizo as perguntas que vocês me fazem através das mídias sociais, né? Através do Instagram, do Facebook, do e-mail, enfim, do contato que vocês têm comigo. Eu utilizo perguntas que vocês me fazem para a gente abordar os temas e se aprofundar nos temas que estão relacionados com a aprendizagem, né, o processo de aprendizagem da língua inglesa. E a pergunta que me fizeram e que a gente vai explorar na nossa live de hoje é uma pergunta no mínimo curiosa, tá? No mínimo curiosa. Eu nunca imaginei que alguém fosse me fazer essa pergunta um dia. Nas minhas aulas não é uma pergunta recorrente. Olha que eu tenho aí um bom tempo aí de sala de aula, mas agora o fato de eu estar abraçando aí muito mais gente através da internet, chegam algumas perguntas que são no mínimo curiosas. Mas a pergunta que nós vamos discutir hoje, eu acho que ela traz uma série de possibilidades de pontos importantes para a gente analisar. E por essa razão é que eu escolhi falar dessa pergunta com vocês hoje. E essa pergunta é a seguinte: Bruno, por que eu converso melhor no bar do que no trabalho? Olha, a pergunta foi exatamente essa. Já a gente vai esmiuçar isso e entender melhor quais são as intenções possíveis, né, por detrás dessa pergunta. Mas olha que interessante a pergunta. Por que eu converso melhor no bar do que eu converso no trabalho? Isso, muito provavelmente, pode estar relacionado com a sensação que algumas pessoas têm de quando elas estão num ambiente mais informal, num ambiente mais descontraído, as pessoas elas passam a achar que elas estão sendo menos avaliadas, menos julgadas, né? A gente fez uma live essa semana falando sobre o medo da exposição, né? O medo de se expor e como isso atrapalha a gente a se desenvolver. Porém, essa pergunta que fala do porquê que eu converso melhor no bar do que eu converso no trabalho, mostra que existe uma certa discrepância entre a tua performance de comunicação quando você está trabalhando e a tua performance de comunicação quando você está num ambiente mais relaxado. Então, algumas coisas podem acontecer quando você está nesse ambiente mais relaxado, né? Você está achando ali, isso é inconsciente, tá? Nem sempre esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui, porque aqui eu estou esmiuçando com vocês algumas coisas, inclusive chegando perto do inconsciente, tá? Pra gente poder entender determinados comportamentos. Mas nem sempre isso que eu tô falando são fatos, né, que são conscientes para a pessoa. Não são verdades conscientes para a pessoa. Não são questões que estão a nível consciente, né? Então, quando você está num ambiente menos relaxado, num ambiente mais relaxado, mais descontraído, como um bar,
ou uma conversa com amigos íntimos que você já conhece de longa data. Toda vez que você se encontra, eu diria até mais, que você se encontra numa zona de conforto mais própria da sua pessoa, você vai se sentir mais livre para falar, para arriscar, para errar, para se expor. Porque uma coisa é você se expor num ambiente que é um ambiente teoricamente hostil. Tá? O que seria esse ambiente hostil? Seria uma situação que te coloca fora da tua zona de conforto. Quando você está falando uma língua estrangeira, né? Quando você está falando inglês, a primeira impressão que você tem, principalmente dependendo do quanto você se utiliza da língua inglesa no seu dia a dia ou não, é estar fora da tua zona de conforto. Porque você tá ali falando português, e de repente, pá, você vai falar inglês. Por alguma situação que apareceu, algum acontecimento, por exemplo, você tá no trabalho, e aí você tá ali trabalhando, o telefone toca, pá, é uma ligação em inglês. E você precisa responder aquela ligação. Se você não tem o hábito de fazer isso constantemente, se você não treinou e praticou inglês muito na tua vida, você vai se sentir fora da tua zona de conforto. Gostaram do meu telefone? Ó, meu telefone. Então você tá ali com o telefone. Aí já bate aquela insegurança. Você fala assim, nossa, você já começa a se sentir fora da tua zona de conforto. Porque esse tipo de situação não é uma situação que você tá muito acostumado. Então, você sai da tua zona de conforto. No momento em que você sai da tua zona de conforto, algumas coisas passam a aflorar dentro de você. E uma delas é o medo. É o medo da exposição, é o medo de se sentir julgado, é o medo de se sentir avaliado por outrem. O medo e o receio de que alguém está tendo alguma opinião sobre a tua performance que não é muito boa. Ou seja, você começa a ficar muito preocupado com como você está parecendo. Porque você saiu daquela tua zona de conforto. No momento em que você saiu da tua zona de conforto, você encara essa novidade, você encara esses medos que estão ali. No momento em que você está no teu trabalho e o telefone não toca, você está respondendo e-mail, que é uma coisa que você faz todos os dias, ou você está ali conversando com um colega de trabalho, olha aí, a Gislene entrou, Gislene, hello! Ou você está escrevendo um relatório, que é uma coisa que você faz rotineiramente, ou seja, quando você está ali na tua estação de trabalho fazendo coisas que normalmente você faz e que você está habituado a fazer, nesse momento, você está dentro da tua zona de conforto, né? Você está dentro da zona... Eu não sei se vocês já ouviram uma história que eu contei aqui uma vez, desse lance da zona de conforto, que eu acho genial. Genial. Eu aprendi com um cara que é engenheiro de website, ele é empresário, ele é comediante, ele é escritor, ele é curador de livros, ele é apresentador, ele tem um currículo extenso, mas talvez o mais importante dos itens do currículo desse cara que me ensinou essa questão com relação à zona de conforto foi de uma experiência. Ele foi aluno da Singularity University. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Singularity University, ela é um projeto encabeçado pelo Google e pela NASA para selecionar ao redor do mundo mentes jovens que sejam brilhantes. Para quê? Para convidar essas pessoas a passarem um tempo lá dentro da Singularity University, se eu não me engano é 1 ano, estudando e criando inovações para o futuro. Olha que coisa maluca! E entre tantos brasileiros, esse cara que é
lá do Pernambuco, da cidade de Recife, no estado de Pernambuco, que é o Murilo Gun, foi chamado. E essa experiência foi muito marcante na vida do Murilo. E o Murilo se tornou um expert em criatividade. Hoje ele se intitula muito mais comumente na internet como um professor de criatividade, inclusive ensinando, além das pessoas a se tornarem pessoas mais criativas, né, a expandirem a sua criatividade através da recombinação das coisas. O Murilo também ensina pais a criarem crianças criativas, a darem uma educação para os filhos que vão fortalecer características criativas dentro da criança e que vão fazer com que essas crianças se tornem adultos criativos. Então, o Murilo Gun, ele tem uma teoria muito legal sobre zona de conforto, que ele diz o seguinte: o nome que a gente dá para coisa, na grande maioria das vezes, carrega um significado que está por detrás do que a gente consegue ver. Por quê? Porque quando eu digo que aquela zona é uma zona de conforto, eu tenho o que é a zona de conforto, eu tenho a definição da zona de conforto, que é aquele conjunto de situações com os quais você está familiarizado, com hábitos que você possui, coisas que você repetidamente faz, ambientes que você repetidamente visita ou se situa, pessoas com as quais você se relaciona constantemente. Tudo isso faz parte da tua zona de conforto. É aquele território psicológico seu, conhecido, mapeado e normalmente frequentado. Então, isso é o que é a zona de conforto. E a gente chama isso de zona de conforto. Só que, quando você diz que você está numa zona de conforto, essa palavra conforto, ela remete a algo agradável. Porque se eu não estou na zona de conforto, qual é a zona que eu estou? A de desconforto. Muito bem, exatamente. Então, se eu estou na zona de desconforto, eu não estou na zona de conforto. Se eu estou na zona de conforto, eu não estou na zona de desconforto. Ou seja, a outra zona é a zona de desconforto. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu pergunte para você se você quer um carro. E se você quer um carro confortável ou um carro desconfortável? O que é que você vai me dizer? É lógico que você vai me dizer que você quer um carro confortável. Porque conforto remete a algo agradável. E por que não dizer positivo? Ou seja, a zona de conforto esconde por trás do seu nome um significado positivo. Porque se eu não sei o que é, eu pergunto pra você, você quer estar na zona de conforto ou na zona de desconforto? O que você vai me dizer? Se você não sabe o que é, você vai me dizer que você quer na zona de conforto, lógico. Por que você vai querer estar na zona de conforto? Se eu vou querer desconforto, eu quero estar na zona de conforto, evidentemente. É ou não é? Comfortable, exatamente. É the comfort zone. É lógico que eu vou querer estar na zona de conforto, se eu não sei o que é, eu vou preferir o conforto ao desconforto, evidentemente. Agora, vamos pegar essas zonas, que é a zona de conforto e a zona de desconforto, e vamos dar um outro nome para essas zonas. Elas vão continuar sendo exatamente o que elas são, tá? A gente não vai mudar o que elas são. A gente só vai mudar o nome que a gente dá para elas, certo? Então, em vez de zona de conforto, eu passo a chamar de zona de estagnação. E ao invés de zona de desconforto, eu chamo de zona de evolução. Aí eu pergunto para você, você prefere estar na zona de estagnação ou na zona de evolução? É lógico que você quer estar na zona de evolução. Né? É muito melhor você estar na zona de evolução do que você estar na zona de desconforto. Apesar delas serem a mesma coisa.
Mas o nome que a gente dá para as coisas carrega em si um significado. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, aqui no nosso vídeo, ao invés de chamar de zona de conforto, eu vou chamar de zona de estagnação. E ao invés de chamar de zona de desconforto, eu vou chamar de zona de evolução. Sabe por quê? Porque não tem aprendizado dentro da zona de conforto. Não existe. O aprendizado, ele só acontece na zona de desconforto. Inclusive, a análise cognitiva feita pelos estudiosos para estudar como o aprendizado acontece é através de um processo de desequilíbrio seguido por um processo de equilíbrio que a gente chama de acomodação. Toda vez que um conhecimento novo entra no seu sistema, ele causa um desequilíbrio no teu sistema. O teu sistema passa por um instante de desequilíbrio. Isso é o que a gente chama de entrar na zona de desconforto, ou seja, entrar na zona de evolução. E isso é muito comum, hein? Muitos alunos param de aprender, e param de crescer e param de evoluir linguisticamente porque eles ficam na zona de conforto deles. Zona de conforto de vocabulário, zona de conforto de pronúncia, zona de conforto de absolutamente tudo. O aluno não se desafia, o aluno não procura utilizar tempos verbais que normalmente ele não usa, ele não procura utilizar modal verbs que normalmente ele não usa, ele não procura utilizar estruturas da língua, como por exemplo reported speech, como conditional sentences, que normalmente ele não usa. E aí ele sente que o discurso dele não está evoluindo. É lógico, porque ele só utiliza as expressões que estão na zona de conforto dele, na zona de estagnação dele. E na zona de estagnação, na zona de conforto, não tem aprendizado. O aprendizado ele só acontece quando você sai da zona de conforto e entra na zona de desconforto, quando você sai da zona de estagnação e entra na zona de evolução. É aí que o aprendizado acontece. Tudo o que você sabe até hoje na sua vida você só sabe porque em algum momento você precisou necessariamente entrar na tua zona de desconforto, na tua zona de evolução. Ou seja, o nome que a gente dá para as coisas é muito importante, porque o nome vai carregar um sentido, vai carregar um significado que muitas vezes vai fazer com que você se sinta de uma determinada maneira com relação àquela coisa somente por causa do nome que aquela coisa tem. Então, quando você está no teu trabalho, fazendo atividades que normalmente você faz, né, escrevendo um relatório, respondendo um e-mail, quando você está fazendo isso, você está na tua zona de conforto. Isso é uma atividade, ou essas são atividades que você realiza todos os dias. Então, para você, aquilo é habitual, é corriqueiro, é a tua zona de conforto. Aí, o telefone toca. E quando o telefone toca, é dos Estados Unidos. Você ouviu a pessoa falando inglês. Você já sacou que é dos Estados Unidos. O que será que é? Quem será que é? Meu Deus do céu, eu vou ter que conversar com essa pessoa. Neste exato momento, eu estou entrando na minha zona de desconforto, eu estou entrando na minha zona de evolução. É a zona na qual eu aprendo. Só que essa situação é uma situação de trabalho, é uma situação séria. Eu começo a pensar nos riscos que uma possível falha da minha comunicação podem causar. E aí eu começo inconscientemente a rodar uma série de problemas que podem advir se eu me arriscar demais. E se eu tentar falar com essa pessoa aqui e não entender direito? E se o meu chefe descobrir? E se eu falar besteira? E eu não sei o que é? E se der alguma merda? Meu Deus do céu! Pera. Eu vou falar com o Paulinho. Sabe quem é o Paulinho? O Paulinho é o colega aqui do escritório que fala inglês. Vou falar pro Paulinho atender.
Ô, Paulinho! One moment, please. Paulinho, é dos State, mano. Atende aí. Atende aí que é dos State. Eu não sei falar não. Pelo amor de Deus, me salva. Vou passar pro seu ramal. Ufa. Passei a ligação pro Paulinho. Normalmente é isso que acontece, né? Quantos alunos meus já não tiveram que passar a ligação pro chefe ou para um colega de trabalho que tem um nível de inglês melhor, porque o cara não conseguia responder. Ele começou a pensar em todas as consequências nefastas que uma falha da comunicação dele podia causar, inclusive para o próprio emprego dele, ou para a empresa, para o time, para um monte de coisa. Ele tá fora da zona de conforto dele, tá na zona de desconforto dele, ou seja, na zona de evolução dele. O medo começa a aparecer mais gritantemente, né? Essas vozes e todo esse diálogo interno das coisas que podem vir a acontecer se ele fizer alguma merda, estão rodando lá no inconsciente dele. Ele não tá conscientemente sabendo disso, ele só tá sentindo isso acontecendo. É aquela história que não passa uma agulha. Entendeu? Ele tá sentindo. E aí ele tem que dar uma solução para aquilo, né? E a solução é ele não se expor. É ele não se colocar numa situação de exposição. Porque ela tem um risco muito alto. E aí, ele passa a ligação pro Paulinho. Bruno, por que quando eu tô no bar, tô lá no bar, conversando com os amigos, conversando com quem quer que seja, por que no bar eu consigo ser mais tranquilo, eu consigo falar? Por quê? Nesse ambiente mais relaxado, você pode errar mais. Porque ali você não tem esse diálogo interno, inconsciente, falando assim, olha, se você tiver alguma falha na comunicação, isso pode custar seu emprego. Olha, isso pode te trazer um problema por causa do teu chefe ficar sabendo da tua performance. Olha, se você falar alguma besteira ali, não souber nem o que você falou, isso pode dar... No bar, não. Você tá ali, numa atmosfera mais relaxada, mais descontraída, que qualquer falha de comunicação significa pouca coisa. Ainda digo mais, um aluno no bar conversando com um colega ou conversando com o professor dele conversa melhor do que na sala de aula, porque quando ele está conversando somente com aquela pessoa e aquela pessoa entende mais, né, das limitações dele, ele se sente menos julgado se ele tiver que falar com o professor na frente de todos os colegas dele dentro da sala de aula. Que dentro da sala de aula ele se sente mais julgado, né? Dentro da sala de aula ele se sente como se estivesse no tribunal. Não todos os alunos pensam e agem dessa maneira, evidentemente, tá? Mas aqui a gente está falando justamente dessa comparação de situações nas quais você tem uma atmosfera mais relaxada, mais tranquila, e isso, de uma certa maneira, incentiva e motiva você a se sentir mais propício a cometer um erro, mas eu não diria propício, mas livre para poder cometer um erro sem se preocupar exaustivamente com as consequências que esse erro podem vir a te causar. Então essa é uma das razões que podem fazer com que você fale mais relaxadamente quando você está no bar do que quando você está no trabalho, tá bom? Agora, não devemos nos esquecer que quando eu estou falando bar, eu estou falando num bar, num café, numa conversa informal, uma conversa mais intimista, numa conversa mais relaxada, independentemente do local no qual você esteja, né? Agora, se nós estamos falando de fato de bar, a gente tem mais um elemento que deve ser considerado,
nessa equação, que é a bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, ela tem alguns efeitos no nosso sistema nervoso. Muito provavelmente, você deve ter passado por algum momento da tua vida, se é que ainda não passa, no qual você se sente com mais coragem de flertar com uma outra pessoa se você ingeriu bebida alcoólica. Se esse não for o seu caso, provavelmente você conhece alguém que se sente mais saidinho, mais saidinha, mais corajoso, mais corajosa, porque ingeriu bebida alcoólica. Então, a ingestão de bebida alcoólica causa no sistema nervoso, naturalmente, uma desinibição do comportamento do sujeito. Tá? Isso é uma consequência da bebida alcoólica. No momento em que você ingere a bebida alcoólica, você tem ali uma bioquímica cerebral em função do álcool no teu sangue que vai mudar, e essa bioquímica cerebral vai liberar uma série de compostos específicos, e isso vai fazer com que você se sinta mais relaxado, se sinta com mais prazer. Isso favorece a desinibição. A gente sabe, inclusive, que em doses muito altas, essa desinibição pode chegar a níveis não muito aceitáveis socialmente, né? Sabemos disso. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui é o seguinte, que em função dessa característica que o sistema nervoso assume após o consumo de bebida alcoólica, isso, como você se sente mais desinibido, naturalmente, você também vai arriscar mais. Então, se você estiver falando inglês quando você bebeu alguma coisa, eu juro que é água. Juro. Juro que é água. Eu não me senti inspirado e fui beber bebida alcoólica. Eu juro pra vocês que é água. Que, por sinal, tá uma delícia. Então, o que acontece? Com a desinibição, você se sente mais corajoso, tá? Vou colocar esse corajoso entre aspas, porque você, na verdade, está mais desinibido. Ou seja, você topa... Isso é inconsciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Você topa mais riscos. E isso inclui riscos de palavras que normalmente você não usa. Por quê? Porque você não sabe se ela vem com uma preposição ou não, aonde você põe ela ou não. Normalmente, você se sente mais livre para usar outras palavras, porque nem sempre você as usa porque você está inseguro com relação à pronúncia delas, você acha a pronúncia delas mais difícil. Ou então, palavras que você não usa porque são palavras que você não sabe se o significado delas é exatamente aquilo que você acha que é. E todas essas inseguranças, todas essas incertezas causam aquele discurso truncado. Sabe? Você vai falando e vai parando e vai... Porque você vai... Isso é inconsciente, tá, gente? Porque isso acontece tudo de maneira muito rápida. No momento em que você está falando, no momento em que você está criando o teu discurso, olha, American Teacher Club, hey, hey, welcome, welcome. No momento em que você está falando, que você está criando o teu discurso, perdão, nesse momento, existe uma série de operações que estão sendo feitas no teu cérebro. Porque assim, a gente tem basicamente 2 passos para o processo de discurso que vão te levar à fala em si. A origem disso é justamente a organização de ideias. No momento em que você está organizando as ideias, você está utilizando todo o teu vocabulário ativo, né, que são aquelas palavras que normalmente você usa, e você está combinando elas para darem o match. Sabe no Tinder, que você dá o match com aquela outra pessoa? Então, para dar o match com a ideia daquilo que você quer falar. Porque o que nasce normalmente em você, primeiramente, é a ideia.
Então, depois que você tem ideia, você vai utilizar o teu vocabulário ativo para escolher como é que você vai arranjar as palavras que normalmente você usa para poder transmitir essa ideia. Com isso, lógico, você também vai utilizar todo o teu arcabouço estrutural, né? Não só de vocábulos, mas também estrutural, ou seja, de regras gramaticais da língua que estão relacionados com os tempos verbais que você vai utilizar para melhor expressar aquela ideia, as palavras que mais expressam aquela ideia, as estruturas da língua que você vai combinar para poder expressar melhor aquela ideia. Então você está escolhendo, você está rearranjando, como se você estivesse pegando peças de Lego e montando ali, naquele exato momento, alguma coisa para poder entregar para a pessoa, para o teu receptor, para a pessoa que vai estar recebendo aquela tua mensagem. Então, na hora que você está construindo tudo isso, você toma uma série de decisões de maneira muito rápida. E nem sempre essas decisões elas são conscientes. Eu diria mais, na grande maioria das vezes, essas decisões elas são inconscientes, porque você não pensa direito na palavra. Às vezes você para pensar, mas na grande maioria das vezes não. E o ideal é que você não pare, né? Que o teu discurso flua e que essas micro decisões acabem levando você a uma macro decisão, que é o resultado final daquilo que você fala, da frase que você falou, da resposta que você deu, da contrapartida naquele debate que você disse. Então, todo esse processo de construção passa por várias decisões. Se você se sente muito inseguro com relação a características de pronúncia que você tem das palavras, com relação à estrutura das palavras, com relação a tempo verbal, isso acaba fazendo com que você entre num processo muito reticente de microdecisões. Ou seja, no momento em que você está tomando essas suas decisões, você sempre dá aquela repensada, porque você não está muito seguro da pronúncia daquela palavra. Ou você não está muito seguro do significado daquela palavra, se realmente aquele significado cabe ali. Ou se aquela palavra precisa de uma preposição, você não sabe se precisa. Ou seja, se você se apega muito à tua insegurança, que é uma coisa que normalmente acontece quando você está mais sob tensão, você vai tomar essas micro decisões e vai ficar muito reticente. E aí o que é esse reticente no teu processo de organização do pensamento? É aquele vocabulário truncado. É aquela fala truncada, aquele discurso truncado. American Teacher Club, great background there. Like it, cool. Thank you. It's a pleasure. I love it too. I love it. Então, para o teu discurso ele não ficar truncado, quanto mais desinibido você for, quanto mais seguro e confiante você estiver, melhor vai ser o teu processo de microdecisão que vai levar ao resultado final do teu discurso. Então esse processo de microdecisão, são várias pequeninas decisões que você vai tomando, que são inconscientes, que vão fazendo com que você fale tudo aquilo que você quer falar. Eu estou aqui falando para vocês e o meu cérebro, ele está pensando e tomando decisões muito rápidas sobre quais são as palavras que eu vou utilizar, quais são os arranjos que eu vou me utilizar de vocabulário, de tempo verbal, de preposição, de tudo, para eu poder expressar as minhas ideias aqui para vocês. E lógico, isso só é possível porque eu tenho ali uma árvore sináptica dentro do meu centro de fala, do meu cérebro, que faça com que esses impulsos correm, venham, andam e tal, e eu possa ficar tomando essas decisões de maneira que eu consiga reproduzir o meu discurso. Então, esse processo de decisão, ele precisa ser rápido. Quanto mais confiante você tá, quanto mais assertivo você for, mais esse processo de decisão acontece de maneira rápida e, consequentemente, a produção do teu discurso acontece de uma maneira muito mais eficiente. Agora, para que isto aconteça, é muito importante que você tenha essa confiança, que você tenha essa segurança. O que acontece quando você ingere bebida alcoólica? Quando você ingere bebida alcoólica, você toma mais riscos, você se expõe mais, porque esse processo que você tem de diálogo interno, né, de alerta e de perigo, isso acaba caindo. Né? Isso que a gente chama de desinibição, você fica mais confiante.
entendeu? Você fica mais seguro, entendeu? Você fica mais soltinho. E isso acaba fazendo com que essas micro decisões sejam tomadas mais rápido. E aí você, de uma certa maneira, também acaba falando de uma maneira mais relaxada. Isso quer dizer que você vai falar melhor? Não necessariamente, tá? Pode ser até que você, por ingerir bebida alcoólica, acabe, dependendo muito especificamente da sua situação, acabe até falando melhor, mas não é uma regra. Né? Pode ser que, inclusive, esse processo de desinibição seja tamanho que o teu discurso fique completamente ininteligível, ninguém consiga entender. Você fala tanta besteira que ninguém consegue entender o que você está falando. Você comete tanto erro que o que você fala passa a ficar ininteligível, ou seja, incompreensível, não tem como se entender. Então, não necessariamente, tá? E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou aconselhando a ingestão de bebida alcoólica para que você fale inglês. Tá? Tem um aluno meu que inclusive dizia que quando ele bebia ele falava até russo, se ele quisesse. Né? Que mostra justamente o poder desse caráter de desinibir do algo, de falar uma língua que você sequer conhece. Né? Isso quer dizer que você vai falar a língua? Não, muito provavelmente não. Né? Você só vai falar um monte de besteira. Então, eu não estou aconselhando a ingestão de bebida alcoólica para falar inglês, até mesmo porque bebida alcoólica faz mal para o teu corpo, né? Eu costumo dizer que bebida alcoólica faz mal, faz bem para a alma. Para a alma ela faz muito bem, mas para o corpo, infelizmente, ela faz mal, principalmente se for em excesso. Então, o ideal é reduzir os excessos, né? Então, se for para deixar a tua alma alegre, tá valendo. Mas pro teu corpo, não. Teu corpo vai reclamar, vai sentir. No dia seguinte vai acordar né, com os efeitos e as consequências da ingestão de bebida alcoólica, né? Então, que isso fique bem claro, tá bom? Mas se você quiser ficar feliz porque, né, você quer alegrar a tua alma, o teu espírito, elevar a tua felicidade, aí você toma aí aquelas 2 taças de vinho que dizem fazer bem pro coração. E, inclusive, estou lendo um livro que chama Dieta da Mente. Muito legal esse livro, se vocês quiserem ler esse livro, tá? E este livro, Dieta da Mente, fala exatamente sobre o vinho e da importância de alguns alimentos para o nosso cérebro. Olha, gente, muito legal isso, né? Fala de alimentos que são muito importantes para que o nosso cérebro não só previna doenças degenerativas, mas com que ele funcione melhor e funcione melhor por mais tempo. Muito interessante essa leitura, né? O livro é a Dieta da Mente, a surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Eu não sei se vai dar para vocês verem, acho que tá dando, né? Tá dando aí para vocês verem, ó. A Dieta da Mente, tá vendo só? Muito, muito legal esse livro do Dr. David Perlmutter. Muito, muito interessante esse livro. Bom, então eu espero que eu tenha respondido aí essa pergunta de por que eu converso melhor no bar do que no trabalho. Elenquei aí para vocês algumas questões relativas a isso. Você pode vir a falar melhor no bar do que no trabalho, porque primeiro, facilita você estar dentro de uma zona de conforto, normalmente um ambiente mais intimista, mais tranquilo, mais relaxado, né? E isso favorece você a sentir menos tensão e arriscar mais. Quando você está no trabalho, a situação é diferente, você tem um diálogo interno, que você, quando se coloca em situações que você se põe fora da tua zona de conforto, isso faz com que você sinta mais medo, mais preocupação, calcule os riscos inconscientemente de qualquer erro que você possa vir a cometer. Isso faz com que você nem sempre tenha aquela performance que você sente que você está conseguindo desenvolver mais. Você tem um discurso mais truncado, né? mais parado, mais como se você estivesse passando o teu carro naquelas lombadinhas que tem na estrada, sabe? O pessoal, tem gente que chama daquilo de sonorizador, como é que é? Agora eu esqueci o nome. Tem várias lombadinhas, você passa assim, vai
né? Então o teu discurso ele fica meio assim. E lógico, também além disso tem a questão da ingestão de bebida alcoólica. Naturalmente a ingestão de bebida alcoólica altera a percepção do teu sistema nervoso, faz com que você se sinta mais desinibido, faz com que você se sinta mais relaxado. E isso também pode fazer com que você assuma mais riscos com relação a esse processo de microdecisão que você toma no momento em que você está construindo o teu discurso. Então, a gente viu essas questões aí que envolvem, né? que envolvem essa diferença entre esses dois ambientes que podem aí interferir na tua performance, né? Falando em inglês. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, do nosso vídeo de hoje. A gente volta na semana que vem, sim. Semana que vem temos live novamente, às terças-feiras, às 20h59 e às quartas-feiras, às 20h59. Não podemos nos esquecer que a live de hoje, a quinta-feira, foi uma exceção em função de ontem eu ter realizado uma prova no mesmo horário, então não ia ter como. Então aí eu transferi para hoje somente em função da prova que eu tive. Então, semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. Até semana que vem. See ya! Bye bye!